Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 21 e até o verso 4 do capítulo 14. Números, capítulo 13, a partir do verso 21. Depois da leitura, nós chamaremos as crianças à frente, nós oraremos com elas. Números, capítulo 13. A partir do verso 21, peço que a igreja possa acompanhar com toda a reverência e peço que no verso 14, nos versos 1 a 4, nós possamos ler juntos. Números 13, a partir do verso 21, estarei lendo até o final do capítulo 13, e no verso 14 nós leremos juntos os versos 1 ao 4, e então chamaremos nossas crianças à frente e estaremos orando com elas. Diz assim a palavra do Senhor. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Ali estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anaque, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir com aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anaque, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 14, 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Até aqui. As crianças podem vir à frente, nós vamos então orar com elas. Oremos então ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és santo, Senhor, Deus altíssimo, Pai, soberano sobre todas as coisas. Tens toda a história nas Tuas mãos e a conduzes, Senhor, da maneira que queres, fazendo-se cumprir a Tua vontade, Pai. Ó Deus, não nos deixa ser tomados por coração de incredulidade,
de modo que esqueçamos que o Senhor governa sobre tudo, de modo que esqueçamos de que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que o Senhor o tenha designado. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece a nossa palavra antes mesmo de vir à boca, Pai. Que nós possamos aprender da Tua palavra, que nós possamos ter impresso em nossos corações o Teu querer, a Tua vontade revelada, Pai, para que andemos nela, para que não nos desviemos dela, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, que a minha indignidade não comprometa a pureza da Tua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, nós temos tido a oportunidade de conhecer um pouco sobre a trajetória do povo de Deus no tempo que passou no deserto, peregrinando em direção ao lugar onde o Senhor havia prometido que eles haveriam de habitar. E essa peregrinação, em especial no bloco que vai ali desde o capítulo 11 até o capítulo 21, toda aquela trajetória dos 40 anos que o povo passou ali no deserto, entre o primeiro e o segundo censo que foi feito ali, nós vimos um povo murmurador, um povo de fato reclamão, que se voltava contra o Senhor constantemente. O Deus que os havia tirado do Egito de maneira poderosa, por poderosa mão, através de milagres sobrenaturais, havia sido então esquecido, e então as dificuldades pareciam sobressair aos seus olhos. Meus irmãos, não é só o povo que sofre por incredulidade, muitas vezes a nossa igreja e nós mesmos em nossas vidas. Somos tomados a olhar para as ondas como Pedro e nos esquecer que aquele que nos chama ali em cima, andando sobre o mar, é Cristo, o Senhor do vento, das ondas e de toda a criação. Nossa vida, muitas vezes, passa como um filme aos nossos olhos, e muitas vezes essa história não é uma história de confiança e fé no Senhor. Diante de tudo que vem acontecendo no mundo, diante da perseguição ideológica, diante da doutrinação progressista dessa geração, qual a disposição da igreja de continuar com Deus? Diante das dificuldades em nossas vidas, nos nossos lares, qual a nossa disposição de caminhar com Deus? Essa semana eu tive o privilégio de completar 7 anos de casado. E certamente, se não fosse o amor do Senhor, se não fosse a graça de Deus, e o amor que é dom do Espírito Santo e tão somente pode ser manifesto por aqueles que então o possuem, certamente nós teríamos muito mais dificuldade de atravessar os desafios que atravessamos até aqui. Mas tão somente por causa da soberana e graciosa mão do Senhor, nós temos sido sustentados. Por causa do Espírito Santo, nós temos sido capazes de amar um ao outro. E nós temos sido capazes de superar desafios em nossas vidas. Assim como um povo que peregrinou por toda uma geração no deserto, a igreja, as famílias da igreja, são chamadas a serem peregrinas nesse tempo. Muitas vezes é uma longa peregrinação, às vezes é uma curta peregrinação. Sabe Deus o curso da nossa história e o tempo da nossa vida, mas essa jornada em direção à terra prometida, à terra eterna nos céus, que está destinada àqueles que o Senhor tem levantado ao longo do tempo e da história, feito igreja, reunido para a sua adoração. Essa jornada é acompanhada com a designação de este povo, que se chama pelo nome do Senhor, tem a responsabilidade de proclamar, de viver, de refletir as características daquele que nos libertou das trevas para a maravilhosa luz. E então nós
temos a responsabilidade de demonstrar em nossas vidas a verdadeira disposição em prosseguir com Cristo, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as dificuldades. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus, mesmo através delas, e principalmente por causa delas. Mas fazendo talvez de maneira muito breve e simplista, em nossos próprios corações, uma narrativa da nossa jornada, e talvez nos lembremos de tempos difíceis, ou nos lembremos como é difícil, sem dúvida o é. Tempos de perdas e de frustrações, tempos de desilusões, tempos de fracassos ou de vitórias superficiais que não servem para preencher o que falta em nossos corações, mas tão somente para mostrar às pessoas que somos capazes de conquistar sob os valores desta geração, desta cultura, mas não nos torna completos como somente o Senhor pode nos tornar. Talvez seja tempo de nos sentir impotentes, de nos sentir fracos, e tempo até de repensar nossas decisões, ou pensar o nosso repensar de nossas decisões. Será que temos o que é preciso para continuar dispostos a caminhar com o Senhor? Será que temos o que é preciso para resistir e seguir em frente, ou somos tão descontentes, tão queixosos, tão lamentosos e reclamões que não temos a coragem e a ousadia e a consciência na verdade do Senhor, que tem sido revelada para nós, de nos apegarmos a isso, mais do que as circunstâncias, e seguirmos na direção daquele que deveria ser tudo para nós. E cantar como o salmista: se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é quem me guia, se o Senhor é quem me protege, se o Senhor é quem me guarda, se o Senhor é de fato aquilo que Ele prometeu ser na sua palavra, eu não tenho outra necessidade, eu não tenho falta de nada. O livro de Números tem esse nome na nossa tradução por causa da instrução do Senhor quanto aos 2 censos ali realizados, e era importante para a boa administração de um povo numeroso que seguia no deserto, que fosse então feito essa contagem, para que inclusive fossem compreendidas qual era o número dos homens com idade de 20 anos para cima, como diz Números 1:3, que seriam então aqueles capazes de lutar pelo povo, de sair à guerra por Israel. Moisés contou os israelitas 2 vezes, uma no Monte Sinai, quando eles partiriam então do Monte Sinai à terra prometida, e depois, já chegando na terra prometida, foi feita uma segunda contagem, uma no começo, outra quase no fim daquela jornada no deserto, jornada esta bastante longa naquele deserto. Moisés é o autor do livro, mesmo que talvez não tenha sido o escritor, porque nós vemos muitas vezes ser tratado na terceira pessoa, ou mesmo ser elogiado no próprio livro. No texto nós aprendemos em especial sobre o tamanho da população de Israel no começo, o tamanho da população de Israel no fim daquela peregrinação, um esboço da organização do acampamento, da formação de lideranças. Nós aprendemos sobre a responsabilidade dos levitas, sobre as leis cerimoniais, mas além disso, nós aprendemos em muitos incidentes o fato de que a igreja está, então, sob a bondade e a severidade de Deus. O fato de que o povo de Israel se rebelara contra o Senhor e contra Moisés, experimentando as duras consequências de sua rebeldia no deserto, são exemplos, nos servem como exemplo vivo de que a igreja não pode rebelar-se contra o seu Senhor, pois também, do mesmo modo, está sujeita tanto à bondade quanto à severidade do Senhor, tanto às promessas quanto às obrigações contidas nela. Isso é o resultado de um relacionamento pactual. Isso é um resultado de uma aliança. Esta série, então, de exposições que temos feito aqui na igreja, chegando aqui na terceira parte, chegando aqui no terceiro momento das reclamações, das murmurações, das queixas desse povo contra Deus,
está basicamente compreendida ali entre o capítulo 10 e o capítulo 21, onde os israelitas deixam o acampamento do Monte Sinai, deixam o acampamento no Monte Sinai e partem para a terra prometida, e nesta jornada eles peregrinam com muitas dificuldades, e isso os leva a rebelar-se contra o Senhor que os guia. 2 espias entre os 12 enviados àquela terra, no texto que nós lemos, é o resultado do relatório destes espias, desses homens levantados ali, príncipes do seu povo, líderes de suas famílias, conduzidos então, chamados por Moisés a ir em direção àquele lugar, a espiar a terra, a conhecer a terra que deveria ser tomada por posse. No livro de Deuteronômio nós aprendemos que isso foi bom aos olhos do Senhor. O Senhor olhou para essa atitude ou esse intento como uma inteligência do povo. Vamos lá conhecer a terra que nós haveremos de possuir. 2 desses espias, Josué e Calebe, retornam com um relatório positivo sobre a terra que seria conquistada. Porém, outros 10 trazem um relatório desanimador. Rebeldes, os israelitas têm medo de entrar na terra de Canaã, e como consequência o Senhor declara que aquelas pessoas não entrarão mais na terra prometida, mas continuarão a vagar pelo deserto até que o último deles venha a morrer. Eles enfrentam muitas dificuldades nessa jornada e continuam a murmurar, a reclamar, a se queixar do Senhor, a se queixar contra o Senhor, experimentando então a severidade de Deus, ou a bondade de Deus, quando então cumprem aquilo que lhe é exigido, mas sendo forjados em todas as circunstâncias, como um povo de Deus. Moisés havia enviado então esses 12 homens. A relação deles, o Senhor havia trazido ali a relação deles, cada um como chefe de sua família, mas o relatório ou as impressões trazidas da terra conduziam o povo a viver uma vergonha diante de Deus, a dar um vergonhoso testemunho acerca da sua fé e aquilo que de fato confiavam ou se confiavam no Senhor, e se de fato estavam dispostos a viver conforme o Senhor havia prometido, em confiança e dependência. Os homens escolhidos como príncipes no meio do seu povo observaram a terra por 40 dias. Observaram os seus rios, olharam os seus montes, os seus vales, as suas estradas, suas plantações, tudo aquilo que a terra então possuía. Olharam também as suas cidades, as fortificações daquela cidade, as características daquele povo. Se lemos apenas os capítulos 13 e 14 do livro de Números, nós talvez seremos inclinados a acreditar que todo o plano de chegar à terra prometida não vai dar em nada. Porque os capítulos 13 e 14 de Números são de fato desanimadores. Pensar que um povo que foi tirado da maneira como foi tirado do Egito, um povo que foi libertado do modo como foi libertado do Egito, era capaz de desacreditar que Deus continuaria sendo Deus através do deserto, é de fato desconcertante. Os homens escolhidos, príncipes do seu povo, trouxeram ou inclinaram um povo inteiro, uma geração inteira, os seus liderados a falharem em relação ao plano da promessa de Deus. Seus líderes tornaram-se frouxos, como muitos líderes em nossos dias, muitas vezes até líderes em nossos próprios lares, já trazendo relatórios desanimadores para as nossas famílias. O relatório dos espias era um relatório covarde. O relatório dos espias era um relatório que desencorajava o povo a seguir sobre a palavra do Senhor, a seguir aquilo que Deus havia designado. Como muitas vezes a conduta dos líderes dos nossos lares, de nossas igrejas, dos lugares onde nós trabalhamos. Este texto nos ensina uma também importante lição sobre liderança, e quando o coração da liderança derrete, o coração dos seus liderados derretem também. Se o coração do pai de família
ele derrete, o coração da sua família derreterá. Se o seu compromisso como líder é superficial, assim será o compromisso de seus liderados. Se a sua disposição falhar, o povo também falhará. Quando a disposição do líder é fraca, quando o compromisso do líder é fraco, o que poderia conduzir os seus liderados à vitória, o que poderia conduzir seus liderados à promessa, na verdade os leva à tragédia da fé, os leva ao esgotamento espiritual, os leva à escravidão, aos desejos impiedosos, à lascívia de seu coração. Diante daquilo que nós aprendemos nas Escrituras, e sobretudo no texto trazido aqui, nos capítulos 13 e 14 de Números, nós vemos 10 de 12 líderes renunciarem à fé, desanimarem o coração do povo, perverterem o ânimo daquela nação. O povo, mais uma vez, tornaria a murmurar, assassinando a sua disposição de seguir com Deus, rebelando-se contra Deus e contra a liderança que Deus havia ali, então, designado. Chama a atenção na sutileza do texto, porém bastante profundo, o fato de no verso 16 do capítulo 13, nós temos um detalhe bastante interessante. Moisés troca o nome de Oséias por Josué. Moisés acrescenta o nome de Deus, ele acrescenta o tetragrama ao nome Oséias, fazendo ali de Oséias, que quer dizer libertador, acrescentando ali um caráter divino ao seu nome, chamando-lhe de Josué. O tetragrama indicava que Deus era o grande eu sou, o eterno e pessoal em seu ser. E também lembrava a Israel que ele, o Senhor, era o autor da aliança, aquele que faz a promessa, aquele que fez a promessa da terra prometida. Há pontos positivos, então, no relatório trazido por aqueles espias. Relataram a Moisés e disseram, verso 27, fomos à terra, e a terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Check, o que Deus falou estava correto. A terra era uma terra que mana, leite e mel. Trouxeram inclusive uma evidência daquilo. Está aqui, o fruto da terra. Olha só, nós descemos aqui, encontramos a primícia da vida, e trouxemos aqui filhos, trouxemos frutas e mostramos que essa é uma terra abençoada, é fértil. Porém, há pontos negativos aqui também. O povo, porém, que habita nesta terra, verso 28, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então, há duas proposições ao povo. A terra é aquilo que Deus falou que era, mas tem um povo forte lá. Há dificuldades para alcançá-la. Há barreiras, há muros enormes para alcançarmos aquilo que Deus prometeu. Então, a proposta 1, no verso 30. Calebe faz calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, o povo, na proposta 2, no verso 31, vai ouvir, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então há uma réplica aqui do povo de Deus, da proposta 1. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco,
não temais. Porém, os da proposta 2 viram a reação, ou sofreram com a reação de Deus. Capítulo 14, versos 11 e 12, diz o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o desherdarei. A difamação perniciosa, o mau relatório, meus irmãos. O mau relatório que os 10 espiões, os 10 espias espalharam entre o povo, acusava o próprio Senhor de querer matá-los. Aquele povo foi capaz de desacreditar da promessa de Deus. Aquele povo foi capaz de paralisar de medo. São fortes, há gigantes ali, eles disseram. Eles desprezaram a si próprios, nós somos como gafanhotos. Eles murmuraram e rebelaram-se contra o Senhor e, por fim, se renderam ou renderam a própria esperança. Tomara morrêssemos no deserto. Eles gritaram e choraram e fizeram isso a noite inteira. Um coração que rende a sua esperança. Um coração incrédulo, um coração no qual Deus não é a sua confiança. É um coração desesperado. As dificuldades serão as mesmas para os ímpios ou para a igreja? Os muros e as adversidades dessa vida serão semelhantes para os ímpios e para a igreja. A diferença entre os dois relatórios não era a realidade. A diferença entre os dois relatórios, ou as duas proposições, estava na confiança, na esperança, na fé de que Deus era de fato aquilo que prometeu ser para nós. A diferença de como nós lidamos com as circunstâncias à nossa volta não está na realidade. Não é mais fácil para a igreja. Não há menos dificuldades para a igreja. Mas há uma esperança que este mundo não pode compreender na igreja. Deus habita no meio dela. O Senhor é conosco. Eles gritaram e choraram a noite inteira. Eles foram castigados de desespero, até seguir na direção oposta. Façamos um líder, tenhamos um líder para nos levar para longe de onde o Senhor está nos levando. Devemos conduzir o nosso coração para longe do Senhor, para longe de onde o Senhor diz querer fazer habitar o seu nome. Eles quiseram levantar um outro líder que os levasse para a velha vida, como muitos que passaram pela nossa igreja, uma vez enfrentando dificuldades dentro ou fora da igreja. Encontraram no afaro do mundo uma liderança, uma condução que os tragou para longe do Senhor. As consequências finais do povo estão lá narradas no capítulo 14, nos versos 27 a 32, quando Deus diz: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, eles proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Em outras palavras, vocês sucumbirão, porque não creram. Mas os seus filhos, que vocês disseram: se nós entrarmos aí, eles vão nos matar, e vão ter nossos filhos e esposas por presas. O que Deus diz: não, eles
que vocês dizem que seriam por presas, eles herdarão a terra. A proposta anterior do Senhor fez: Moisés, olha, eu vou acabar com esse povo, eu vou fazer de ti, eu vou cumprir em ti a promessa que fiz lá a Abraão, farei de ti uma nação maior e mais forte. Moisés não, Moisés então intercede pelo povo, como um pastor intercede por ovelhas rebeldes, por uma igreja que conduz o seu caminho distante da palavra do Senhor, constantemente, como um pai de família intercede por filhos distantes da palavra do Senhor, conduzindo-se o seu coração para longe, conduzindo o seu coração para longe do Senhor. Moisés intercedeu por aquele povo. O Senhor ouviu a sua voz. E o Senhor derramou graça sobre a geração seguinte, fazendo-a então habitar naquela terra. Há cuidados, meus irmãos, que nós precisamos ter em relação ao modo como nós lidamos com as adversidades, para que não nos tornemos como um povo reclamão, impedido ou desencorajado de seguir em frente. Nós precisamos ter a consciência de que a rebeldia nos conduz ao desespero, o desespero nos leva à morte. Aqueles que fizeram o povo pecar, aqueles que conduzem o coração dos filhos da igreja para longe da igreja, aqueles que fizeram o povo pecar, morreram imediatamente de praga. O Senhor os fez cair. Quem amou a velha vida, aqueles que foram conduzidos assim, amando a velha vida, dando lugar à mentira em vez da verdade, foi morrendo aos poucos no deserto, durante 40 anos. Aqueles que olharam para trás, que contaram os seus pecados como uma vantagem, como nós temos o infeliz hábito de ouvir isso muitas vezes, pessoas que vão dar testemunho, mas parece que falam da velha vida como se enaltecesse. Eu era assim, eu fazia isso. Tendem a amar o pecado em lugar de Cristo. Aqueles que rejeitam a liderança do Senhor e não são capazes de amar aquilo que Deus ama, eles tendem a seguir em direção oposta à palavra do Senhor, do Deus vivo. A rebeldia traz uma falsa percepção da realidade. E muitas vezes nós somos conduzidos pela falsa percepção da realidade como sendo verdade, trocando a verdade de Deus pela mentira, vivendo em conformidade com a corrupção dos nossos corações, adorando a criatura em lugar do Criador e fazendo de nós mesmos deuses ou falsos deuses de nossas vidas. O relatório era realista. Sim, era um povo grande. Quem diga que então os gigantes ditos aqui, os gigantes colocados aqui, na verdade, eram uma geração de homens realmente muito grandes. A Bíblia vai narrar a cama do rei Og como uma cama de um gigante, como uma cama realmente bem grande. A Bíblia testemunha a existência de uma raça de pessoas anormalmente grandes. No hebraico, o livro texto de Deuteronômio 2:11 fala dos Enaquins, que são chamados também de Refaíns, uma tradução para gigantes. Josué 11:22 conta-nos que os Enaquins, eles permaneceram em 3 cidades da Filisteia, Gaza, Gade e Asdod. E é de uma dessas cidades que inclusive vem a família de Golias, narrada lá no texto, a lutar com Davi. As crianças com certeza nos ensinariam muito sobre a luta de Davi e Golias, certamente elas conhecem. É um ensino bastante recorrente para as crianças. O que nós precisamos compreender é que, assim como a história de Davi contra Golias, assim como a história de um povo que na verdade era um povo formado por ex-escravos, que talvez pensassem de si mesmo um pouco demais, nós só sabemos fazer tijolos de barro, como nós vamos lutar contra esse povo? É a mesma história que narra de um homem chamado Davi, pastor de ovelhas, porém audacioso e forte, corajoso, capaz de enfrentar as mesmas dificuldades que os seus contemporâneos deveriam enfrentar, os guerreiros de Israel deveriam enfrentar, porém com a convicção de quem estava com ele era quem lhe daria a vitória.
não a força do seu braço. O que sustenta a igreja não é a força do seu braço. O que sustenta a igreja é a graça de Deus. O que faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja é a graça de Deus. Quem dera as portas da igreja não prevalecessem contra o inferno, impedindo que as vãs filosofias, que as heresias desse tempo, que os sofismas, as falsas e meias verdades dessa geração não entrassem na igreja e tragassem o coração de tantos. O relatório era realista, mas desconsiderava as promessas de Deus e desconsiderava o Deus das promessas. De nada adianta a realidade sem Deus. De nada adianta um relatório que trata das circunstâncias, sem uma certeza viva de que somos um povo separado pelo Senhor para algo muito maior do que nós podemos imaginar ou sonhar. O nosso coração é nosso pior inimigo. É lá que nós fabricamos e colocamos os nossos ídolos, que competem com a liderança e a condução do Senhor sobre as nossas vidas. A fé nos ensina a ver acima e além da realidade. A verdadeira disposição, a disposição bíblica, a disposição confiante é que nos faz prosseguir com fé. Então, meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos guardar 3 verdades importantes aqui, do texto que nós lemos ou da experiência da narrativa que nós lemos. A graça de Deus é a sombra protetora sobre o seu povo. O que nos protege não é o nosso conhecimento, não são as nossas capacidades humanas. O que nos protege das vãs filosofias, dos sofismas, da cultura dessa geração, dos valores ímpios desse tempo, e até mesmo de perigos de espada. O que nos protege é a sombra da graça de Deus, que nos cobre, que nos conduz de volta à casa do nosso Pai. Em segundo lugar, que era dito que aquelas crianças seriam por presa daquele povo, e aqueles a quem é dito, na mentira, ser por presas, Deus os faz alcançar a vitória. A nossa vitória é tão somente por causa da boa mão do Senhor. Não é por causa da nossa capacidade. Aquelas crianças poderiam ser tidas por presas, sim. Era um povo forte, sim. Porém, o Senhor da promessa estava com aqueles que confiaram na promessa e perseveraram até o fim. Em terceiro lugar, que Deus honra aqueles que o honram. Meus irmãos, às vezes é necessário que Deus nos prove. Deus prove a nossa fidelidade com fome. Deus prove a nossa fidelidade com doença. Deus prove a nossa fidelidade com falta de tudo, para que nós compreendamos que não há outra força em nós, outra capacidade em nós, a não ser aquilo que o Senhor pode fazer através de nós. Não estamos no púlpito como pastores a vender sonhos. Não estamos aqui para pregar que tudo vai bem, que nós viveremos mar de rosas. As circunstâncias para aqueles que então são da igreja são diferentes das circunstâncias dos demais. Nós não estamos aqui para vender sonhos de prosperidade. Talvez muitos de nós não alcancemos isso, mas as coisas que nós falamos aqui sobre as dificuldades da realidade da vida sempre nos forjaram, como forjou o povo de Deus, a andar com o Senhor. Porque o que nós aprendemos aqui, através das Escrituras, é que mesmo em meio às dificuldades e provações, o Senhor é com a igreja. O que nos impede de retroceder, de voltar atrás à velha vida, é a graça do Senhor que nos cobre. O que nos impede de desanimar e render a nossa esperança é a força do Senhor que nos dá a vitória. O que nos atrai ao Senhor é o Espírito Santo, que nos leva a compreender qual é a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele tudo o que precisamos?
Será que a mão do Senhor está recolhida que não possa abençoar a sua igreja? Será que o Senhor não conhece as nossas necessidades? Será que o Senhor não conhece as angústias do nosso coração? Será que o Senhor não tem o que é melhor para nós? Ou nós estamos como aqueles que foram levados ao cativeiro e buscaram profetas segundo o seu próprio coração, e buscaram pessoas que falavam aquilo que lhe agradavam, e não a verdade do Senhor, e esqueceram que o Senhor é que sabe o que tem preparado para nós, que pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O que nós devemos fazer é nos conduzir em conformidade com aquilo que queremos. Eia, prossigamos, sigamos em frente com perseverança, porque aquele que nos trouxe até aqui é o mesmo que nos guia no caminho e é o mesmo que nos espera no fim dele. Diante da incredulidade daquela geração, Josué se levantou no meio da rebeldia do povo e disse: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará. Terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E deles, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, ou literalmente os podemos comer. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Meus irmãos, diante das dificuldades da nossa vida, e talvez como peregrinos que somos, passaremos por vales da humilhação, passaremos por montanhas desafiadoras, mas o Senhor estará conosco, mesmo que tenhamos de atravessar um vale escuro como a sombra da morte. Ele nos conduzirá em pastos verdejantes, Ele nos abençoará e nos honrará diante dos nossos inimigos. É Ele que é o nosso pastor, o nosso guia, que nos faz habitar na casa do Senhor por toda a eternidade. Não apenas no domingo, mas por toda a eternidade, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o último dia. No fim, o que importa não é contra o que lutamos, não é contra a incredulidade, não é contra a perversidão dessa geração, não é contra os gigantes desta geração, ou os muros altos que parecem ser intransponíveis. O que importa é do lado de quem nós estamos e do lado de quem nós lutamos. É esta verdade que pode renovar a nossa esperança. É essa verdade que mesmo em meio a um povo reclamão, nós podemos ser encorajados a seguir em frente, a seguir com fé, como nós cantamos aqui tantas vezes, de fé em fé e nunca sem fé, ou nós estaremos rendidos diante das dificuldades dessa vida. Meus irmãos, minha sincera esperança, com a exposição do texto, da narrativa de um povo que preferiu abandonar a verdade do Senhor, entregando-se ao medo, ao desespero e à rebeldia. Porque muitas vezes essa é a trajetória de um coração que vai para longe do Senhor. Questiona a verdade de Deus, entrega-se ao medo, ao desespero, não encontra saída no Senhor e então rende a sua esperança, esgota a sua fé e o seu ânimo. Nós somos por Deus e através do povo de Deus, dos remanescentes que o Senhor tem levantado ao longo do tempo e da história, a renovar a nossa esperança, não agindo como um povo reclamão, mas como um povo capaz, um povo habilitado, um povo renovado em Cristo Jesus, a resistir e seguir em frente. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem as dificuldades futuras, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Que nós possamos compreender e abrigar em nosso coração a certeza de que não é uma questão de contra o que nós lutamos ou do que nós estamos enfrentando em nossas vidas. Não é uma questão do tamanho ou do tempo desse deserto. É de se temos ou não consciência de quem está conosco. E se temos consciência de que Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos ensinar e aplicar a sua palavra em nossos corações.